A relação tá ficando muito séria. Você já foi pedido em casamento? Mas você sabe o que implica um casamento? Você sabe regime de bens? Você sabe que você vai ter que dividir em caso de divórcio? Não sabe, né? Seus pais não te contaram. Ninguém comentou sobre isso. Você só tá preocupada com a festa, com a lua de mel, onde vai morar? Fica tranquilo que eu vou te explicar aqui no canal da Única Instância e vamos embora! Bem-vindos de volta ao canal da Única Instância. Eu sou a Sara e hoje eu vou te explicar regime de bens na constância do casamento. Tadadadam. Gente, eu sei que isso é uma linguagem bem difícil, bem inacessível, a gente quase não conversa sobre isso. E até mesmo tem aquele ditado, né? O que é meu é seu, quando estamos apaixonados, o mundo é nosso. Mas eu vou aqui te explicar quais são os regimes de bens para que você pense qual escolher na hora do seu casamento. Ou se você não sabe qual o regime de bem dos seus pais, dos seus avós, você vai lá na certidão de casamento deles e fica procurando. Busca saber o que aconteceu, porque eu vou te dizer, isso impacta diretamente no seu direito também como herdeiro. Mas, Sara, qual a opção mais adequada para mim? Gente, olha, eu já vou falar para você, antes de tudo, se inscreva no canal. Curte esse vídeo e ative as notificações que você nunca mais vai ter esse tipo de dúvida. Pessoal, é muito importante saber que cada caso é um caso, cada casal é um casal. Então, o que nós vamos falar aqui para você são exatamente o tipo de regime de bens que existe no Brasil e que você pode escolher na hora do seu casamento. Primeiro, a gente precisa conhecer os tipos de regime. E eles são 4. O primeiro é separação total de bens, separação parcial de bens, participação final em aquestos e comunhão universal de bens. E nesse último eu vou te dar a dica de ouro para você ficar de olho. Então assiste esse vídeo até o final para não ficar de fora de nada. A comunhão universal de bens era mais comum nos anos 70, mas ela está bem em desuso. Como é que funciona a comunhão universal de bens? Nesse regime, todos os bens adquiridos antes e durante o casamento se comunicam. Ou seja, se você casou com uma pessoa e você tem um apartamento, se você tem um carro, a outra pessoa tem uma bicicleta, ou ela é dona de uma grande empresa, de uma grande corporação, antes do casamento, depois do casamento vocês compraram uma mansão, ou vocês adquiriram mais 10 carros, todos esses bens se comunicam. Ou seja, tudo que você tinha antes e tudo que você adquiriu durante o casamento vai fazer parte daquela separação de bens, se houver algum tipo de divórcio nesse meio do caminho ou algum dos cônjuges vier a falecer. Então, todos os bens antes e durante o casamento, eles vão se unir ali na hora de uma separação, de um divórcio ou até de um falecimento. Agora, no regime de separação de bens, os bens adquiridos antes e durante o casamento não se comunicam. Então, por exemplo, você é uma mulher que resolveu se casar e você já tem um patrimônio, né? Você tem ali um carro, uma casa, você tem ali aplicações financeiras, você tem dinheiro no banco, você tem algumas joias. O seu marido, até então, tem carros, casas também. Quando houver um divórcio ou um falecimento, Não, essa parte de falecimento não cabe aqui, tá? Quando houver um divórcio, se houver um divórcio, eu e Sandra, a gente não tá torcendo pra isso, tá? Né, Sandra? De jeito nenhum. A gente só tá aqui para torcer por você, mas te explicar passo a passo do que acontece. Se houver um divórcio, na ocasião de um divórcio, esses bens não se comunicam. Ou seja, o que você adquiriu antes do casamento e durante o casamento é seu. Então tome muito cuidado. Não faça conta conjunta, não escolha assim, vamos comprar apartamento tal, vamos financiar esse apartamento, eu pago a primeira parcela, você paga a segunda, eu pago a terceira, você paga a quarta. Porque aí vai haver uma confusão de patrimônio e a gente não quer isso, porque na hora que você casou, você escolheu pela modalidade de separação total de bens. Então o que for seu, você paga com o seu dinheiro e o que for do seu cônjuge, ele paga com o dinheiro dele, tá bom? Vamos ficar assim combinado? Mas também existe uma dica de ouro. Nessa modalidade de separação de bens, o Código Civil, o Código Brasileiro, os cônjuges devem contribuir para despesas juntas do casal. Então você imagina, você mora numa casa, o seu companheiro e tem a conta de luz. Vocês podem pagar juntamente, né? Não vai ser só uma pessoa que vai pagar as despesas do casal. Então você também tem que ficar de olho. É aquilo, né? O que é meu, o que é seu, mas o que é nosso é nosso também. Uma outra modalidade quase não usada, muito pouco difundida, pouco conhecida no Brasil, é
o regime de participação final de aquestos. É um nome bem estranho, mas calma que eu vou te explicar. Ele é uma mistura do regime de comunhão parcial de bens e do regime de separação total de bens. Ao optar por esse regime, funcionará durante o casamento como se fosse a separação total de bens. A administração do bem do cônjuge A permanece com o cônjuge A, a administração do bem do cônjuge B permanece com o cônjuge B. Ou seja, cada cônjuge terá individualmente toda a liberdade, toda a autorização para mexer com seus próprios bens, não precisando de autorização do marido, da esposa ou vice-versa, tá bom? Até mesmo as dívidas, a dívida do cônjuge A não recai sobre o cônjuge B. É tudo bem separado, nada se mistura durante a vigência do casamento. Mas a diferença vem em caso de divórcio, por exemplo, em caso de separação. Em caso de separação, cada cônjuge terá direito à metade dos bens adquiridos onerosamente durante a vigência do casamento. Como assim onerosamente? Eu gastei dinheiro com aquele bem. Eu vivia com você, eu era casado com você. Então, mesmo que eu não tenha pago a totalidade daquele valor daquele bem, eu tenho direito à metade desses bens. Então, vamos lá. A administração na vigência do casamento ela é individual, você tem a liberdade para comprar, para vender, para dar para alguém. Mas, em caso de divórcio, tudo que está ali, que é do cônjuge A e do cônjuge B, é dividido igualmente. Fica ligado nessa dica. Eu sei que você está doido para ouvir sobre comunhão parcial de bens, porque sim, ela é mais famosa, é mais difundida, é mais usada no Brasil. Então vamos falar sobre a comunhão parcial de bens. Nesse regime, todos os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam durante o casamento e em caso de divórcio. Ou seja, se a pessoa casou e ela já tinha um carro, isso não vai ser dividido na ocasião de um divórcio, porque ela adquiriu antes do casamento. Mas todos os bens adquiridos durante a vigência do casamento, se você comprou uma segunda casa, um carro, recebeu uma herança, fez um investimento, isso é dividido entre o casal em caso de divórcio. Ou seja, é o que nós chamamos de bens comuns, aqueles que foram adquiridos na vigência do casamento. E é por isso que eu preciso que você fique bem de olho, bem atento a essa dica. Porque agora eu vou te dar uma dica de ouro. Se você foi no cartório, assinou a papelada, teve padrinho, teve madrinha, teve festa, depois teve almoço e teve cerimônia no religioso, tudo isso, não importa em que momento, não importa em que contexto, se você não escolheu no cartório o seu regime de bens, automaticamente você vai ser inserido no regime parcial de bens. Isso mesmo, você vai ser inserido no regime de comunhão parcial de bens. Se não for essa a sua vontade, você precisa ser muito claro e comunicar isso ao cartório na hora do registro, na hora do casamento, tá bom? E aí, já foi convidada para ser madrinha de casamento? Sua melhor amiga vai casar? O seu irmão, o seu primo? Não. É você que vai casar? Então, gente, compartilha esse vídeo com todo mundo da sua família, sem antes esquecer de curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os seus direitos. Porque a única instância está aqui para te aproximar dos seus direitos e você não cair em nenhuma cilada. Até o próximo vídeo.